Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as marcas do ministério de Paulo. Então, a gente viu aí nas últimas aulas um pouquinho do contexto, vimos um pouquinho da heresia de Colossos, vimos o hino cristológico que Paulo deixa registrado aí, que exalta Jesus Cristo, que mostra a supremacia de Jesus Cristo. E agora a gente vê um pouquinho sobre esse ministério de Paulo. Então, vamos abrir aqui em Colossenses, no capítulo 1. A gente vai ler do 24, e a gente vai ler emendando no 2 até o versículo 3, tá? Então eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, tá bom? E aí a gente já vai abrir aqui sobre os tópicos da aula e já vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, tá bom? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora que foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do ministério que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então aqui a gente lê essa passagem, a gente vê que Paulo está falando um pouquinho sobre o seu ministério, sobre o trabalho que ele tem feito. Aqui a gente vê 4 itens, 4 marcas de um ministério, tá? Não foi eu que inventei isso, isso daqui eu estou me baseando em 2 livros, né? Um é do Russell Shedd e o outro é do Hernandes, que a gente já tem usado bastante aí nas nossas aulas, que ele também faz menção do livro do Russell Shedd, tá? Então, 4 marcas de um ministério. A gente vê Paulo falando sobre um ministério de alegre sofrimento. A gente vê Paulo falando sobre um ministério de serviço fiel, um ministério de zelo pastoral e um ministério de intenso trabalho e oração. E eu, quando eu estava estudando aqui, gente, eu parei um pouco para pensar. Paulo tinha um ministério que contemplava todos esses 4 pontos que a gente vê aqui nessa passagem que a gente leu. Eu fiquei pensando, será que no ministério qual eu estou incluso, eu estou passando por esses tópicos? Será que em algum momento, ou será que constantemente eu tenho me deparado com cada um desses tópicos? É claro que nenhum de nós a gente vai ter um ministério, não tem um ministério tão grande quanto o ministério que Paulo teve. Paulo fez 3 viagens missionárias, ele era apóstolo, então por onde ele passava ele implantava igreja, discipulava as pessoas. Muito ele sofreu por causa do evangelho e a gente vai ver um pouquinho disso também. Mas dentro da nossa comunidade, dentro da ADU, a gente tem se deparado com alguns desses itens, algumas dessas marcas de um ministério. São marcas de um ministério saudável, são marcas de um ministério que a gente tem que encontrar na nossa caminhada cristão. Pode não ser um ministério apostólico, mas pode ser, poxa, eu estou no meu ministério aqui de louvor, eu estou no meu ministério de ensino, eu estou no meu ministério de evangelismo. Então, algum desses ministérios que a gente está inserido, possivelmente a gente vai se deparar com alguns desses, e eu creio que alguns desses a gente tem que estar realmente inserido para manter um ministério saudável, tá? Então, primeira coisa, um alegre sofrimento que a gente vê lá no versículo 24. Ele fala: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, a gente tem um paradoxo aqui, né?
parece realmente paradoxo. Como pode uma pessoa ela se alegrar em uma situação de sofrimento? Alguém quer falar um pouquinho sobre isso de forma rápida? Como que a gente pode se alegrar sofrendo? Que sofrimentos são esses? Alguém se arrisca? Complicado, hein, cara? Eu acho que eu acho que esses sofrimentos eles dizem na questão da carne mesmo, né? Também. Então, é, eu acho que é isso. Acredito que vocês por favor, me confirmam, mas acho que todo mundo aqui está inserido em algum ministério. Certamente a gente já sofreu em algum momento nos nossos ministérios. É natural a gente sofrer em alguns momentos durante os nossos ministérios, mas Paulo ele fala que ele se alegra nos sofrimentos. Parece um paradoxo, mas a real é que ele sabe que esse sofrimento que ele passa é por causa de Cristo. Na situação de Paulo, o sofrimento que ele estava passando era até um sofrimento físico, né? Então, é claro, assim, que ele fala que por vocês, um sofrimento por vocês, ele preenche o que resta das aflições de Cristo. A gente sabe que Cristo ele sofreu demais quando ele quando ele esteve encarnado aqui neste mundo. E quando Paulo ele fala sobre preencher o que resta dessas aflições de Cristo, ele está fazendo uma menção à igreja, porque Cristo ele já sofreu tudo que ele tinha que sofrer nessa terra, mas a igreja, que é o corpo dele, mesmo assim ainda sofre diversas perseguições. A gente viu sobre a heresia de Colossos, é um sofrimento que a igreja passava, e Paulo ele se alegrava com os sofrimentos, porque ele sabia que esses sofrimentos que ele passava era por causa de Jesus Cristo, era por causa da igreja. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Coríntios 4, versículos 6 ao 11. Vocês que estão com a Bíblia aí, rapidinho, quem puder procurar e ler para a gente. Eu leio aqui. 2 Uhum. Coríntios 4, 6 ao 11. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, para servirmos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Vocês veem que o sofrimento de Paulo ali era por conta de perseguições. E hoje, talvez a gente tenha outros tipos de sofrimento, né? Às vezes a gente, sei lá, tá na área do ensino, a gente ensina uma coisa, daí a gente vê que a pessoa, sei lá, vai para a escola ou vai para a faculdade e ela se depara com uma, uma outra visão de alguma coisa, a gente ensina a palavra, a pessoa acaba, sei lá, acreditando em outras ideologias, são sofrimentos. São sofrimentos. Ou muitas vezes a gente faz um evangelismo, a gente sofre uma perseguição, portas que se fecham, pessoas que se levantam. Na nossa caminhada, nos nossos ministérios, provavelmente a gente vai passar por alguns sofrimentos. Mas se a nossa causa realmente for Cristo, mesmo assim é motivo de alegria passar por esses sofrimentos. E nem é preciso a gente falar muito de alegria porque a gente já estudou Filipenses, né? Então, preencher. Como assim preencher o sofrimento de Jesus Cristo? Este sofrimento não se findou? Então, esse sofrimento não está relacionado ao sofrimento de Jesus Cristo como um sofrimento expiatório, porque esse sofrimento ele já foi completo. Mas essas aflições elas estão relacionadas ao testemunho de cada um de nós, como cristãos, às pressões que a gente lida nas nossas vidas. Então, alguém abre aí em 2 Timóteo 3, 10 e 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me acontecem em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. É isso aí. Então, Paulo fala um pouquinho sobre as perseguições que ele sofreu. Mas essas perseguições, claro, por causa do evangelho que ele pregava, né? Então,
é normal. Quando ele fala de preencher as aflições, não está significando que ele quer completar o sofrimento expiatório de Jesus Cristo, mas está mais relacionado ao testemunho que a gente dá como igreja, como corpo de Cristo, as pressões que a vida traz para a gente, tá? E quais tipos de sofrimento? Então, até perguntei para vocês, a gente vai ter sofrimentos de aflições provocadas por inimigos de Cristo. Quantas vezes a gente não vê falsas acusações? Paulo lidava com motins, conspirações, açoites, cadeias. Então, lá em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, fala um pouquinho sobre o sofrimento que Paulo ele passou por conta do evangelho. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes dos judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo ele dá o testemunho das aflições que ele sofria por conta de perseguição de pregar o evangelho. Esse era um tipo de sofrimento. Tinha um sofrimento por conta de cansaço. Paulo ele se esforçou muito e ele gastou a sua vida em serviço do Senhor Jesus. Eu não vou ler todas as passagens, gente, porque eu tô com medo de não dar tempo de acabar a aula. Mas quando eu mandar o slide, depois vocês procuram lá e confirmam a passagem que a gente está colocando aqui, tá bom? Para ter um pouco mais de base para os pontos que a gente está dando. Então, Paulo ele gastou a sua vida a serviço do Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Timóteo 4,6 fala que a vida dele estava sendo oferecida como oferta a Deus, como libação. Então, ele se desgastou tanto pelo evangelho que ele considerou o final da vida dele como se fosse uma libação, que era aquela oferta que era derramada sobre o altar, né? Então ele considerava a vida dele como essa oferta. E é interessante que Paulo ele também sofria demais na luta de oração. Isso nossa, para mim me bateu legal essa parte, porque muitas vezes a gente sofre muito é, de questões mais físicas, de questões mais pessoais. Mas Paulo, ele gastava a vida dele, ele sofria na oração também. Então, não vou falar em todas porque eu não bati para conferir, mas a maioria das epístolas, Paulo, ele sempre faz menção que ele está orando por alguém. A gente viu em Colossenses, no começo do tema, das primeiras aulas, a gente viu em Efésios, Tessalonicenses fala disso, Filemão também. Então, Paulo está sempre orando pelas igrejas que ele planta. E não é simplesmente uma oração que ele está, Senhor Jesus, abençoa as igrejas que eu implantei, mas parece que a oração dele é carregada de um peso, assim, de uma pesada intercessão. Eu quero fazer questão de ler aqui Gálatas 4,19, que mostra uma frase de Paulo sobre isso. Eu vou ler aqui, ó. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez dores de partos por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Paulo está falando assim, meus filhos queridos, eu tenho dores de partos por vocês. E peraí, mas Paulo é homem, como é que ele sente dores de parto? E essas dores de parto, eu acredito que são dores enquanto Paulo orava, uma oração intensa, orando a Deus para que os, os Gálatas pudessem logo, sem demora, tivessem o caráter de Cristo formado na vida deles. Então, Paulo, além de sofrer
perseguições pelos inimigos de Cristo, judeus, gentios, além de sofrer cansaço, ele também sofria na luta de oração, tá? Então, isso aqui é uma marca de um ministério de alegre sofrimento, porque independente dessas aflições, ele sabia, ó, eu faço isso porque eu tenho como alvo final Jesus Cristo. Eu quero que Jesus Cristo seja formado nas pessoas às quais eu tenho pregado o meu evangelho. E isso daí é uma aplicação para a gente também. Eu percebo que eu preciso melhorar, por exemplo, no sofrimento na luta de oração. Orar muito mais pelo ministério ao qual eu faço parte, intercedendo, orando intensamente, para que Jesus Cristo faça aquilo que muitas vezes a gente não vai poder fazer, seja em conversa, seja em ensino. Tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer, e é através da oração que essas coisas elas vão poder finalmente acontecer. Então, Colossenses 1, 25, 27 vai falar sobre esse ministério de serviço fiel. Então, Paulo fala assim, continuação, né, do versículo 24, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar conhecimento à riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. No devocional de manhã a gente até falou um pouquinho sobre isso. Eu já vou até abrir os 3 tópicos aqui para a gente ir falando aos pouquinhos, tá? Então, o ministério de Paulo é um exemplo para a gente, para cada um de nós que a gente serve a Deus. O ministério que Paulo lidava, o seu ministério é um ministério de serviço fiel. E aí a gente vai elencar 3 aspectos desse ministério. Primeiro, ele era ministro da igreja, tá? Então, claro, todos nós, gente, a gente serve a Deus, mas a gente precisa entender que a gente tem um compromisso também de serviço com a igreja. Não estou falando simplesmente de trabalho na casa de Deus, mas de servir uns aos outros em todos os âmbitos, todos os aspectos de uma comunidade, seja ajudando de trabalho, seja ajudando numa necessidade, seja ajudando numa oração, seja ajudando num aconselhamento. Quando a gente está inserido numa comunidade, a última pessoa que a gente vai servir somos nós mesmos. O Matheus ele fez o CPO com a gente e até numa das aulas o Vlad ele falou, CPO é o curso preparatório de obreiros. E uma das aulas ele falou sobre a característica de um obreiro, né? E ele usa um acróstico que é DCDC, mas eu não vou dar spoilers para vocês, porque quando vocês fizerem o curso de CPO, vocês vão ter essa aula também. Mas basicamente o nosso trabalho é sempre DC, a gente sempre serve a Deus, serve a nossa comunidade. Então Paulo, ele servia a igreja, ele não buscava os seus interesses, mas ele queria atender os interesses de Cristo e do corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Segundo ponto, Paulo, ele é um dispenseiro. Quando ele fala de dispensação, eu não sei se outras bíblias aí estão com uma outra palavra, mas a ideia aqui é de oikonomia, que é um termo usado por uma pessoa que ela administra os bens do seu senhor. Então veja que aqui não é uma Paulo, ele é um dispenseiro. Não era a responsabilidade de Paulo dar o suprimento das coisas. É claro que Paulo ele implantava e a igreja ela crescia e tudo mais, mas a ideia de dispenseiro é uma pessoa que ela administra, ela supre as necessidades conforme os bens do seu senhor. Então tudo aquilo que Deus dá pra gente, nós devemos ser bons dispenseiros. Então, se Deus dá pra gente bens materiais, vamos ser bons dispenseiros na obra do Senhor com os bens materiais. Se Deus dá pra gente dons, vamos ser bons dispenseiros com os dons que Deus deu pra gente. Então, tem algumas passagens, não vamos ler todas aqui, mas podemos, deixa eu ver, vamos ler apenas Lucas 16, do 1 ao 8, que eu acho que já dá pra gente resumir bem todas essas partes. Se alguém achar aí rapidinho, depois também 1 Coríntios 4:2 e Lucas 12:42, a gente lê na sequência para ganhar tempo, tá bom? Pode ler Lucas 16, 1 a 8? Ou você vai ler? Pode ler, pode ler.
Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: Tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Isso aí. Isso aí. Isso daqui é uma parábola um pouco difícil de entender. Não vou me usar a explicar, mas basicamente a gente pode ficar nos primeiros versículos, que mostra que um patrão ele tinha um administrador, né? Esse administrador ele era um despenseiro. E o que, que ele estava fazendo com o dinheiro do patrão? O dinheiro não era do despenseiro, o dinheiro era do seu senhor. Mas ele pegava esse dinheiro e ele administrava desperdiçando o dinheiro desse patrão, tá? Então, não é assim que a gente deve ser. Tudo que Deus dá pra gente, a gente tem que administrar da melhor forma possível, entendendo que não é nosso. Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas isso aqui, sei lá, eu canto bem, eu toco bem, isso daqui eu nasci com esse dom. Mas a gente tem que entender, tudo isso provém de Deus. Como que eu vou usar essa minha habilidade? Como que eu vou usar a minha capacidade para o reino de Deus? Como que eu vou ser esse bom despenseiro? Alguém achou 1 Coríntios 4:2 e Lucas 12:42? Se não achou, não tem problema, a gente passa a corrida aqui. Eu tô no 1 Lucas Coríntios, 12:42. Beleza, então eu, pode ler. é o 1 Coríntios, né? Matheus. Pode ser o Mateus primeiro, depois você. Primeiro os gordinhos. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito. É só dois? Pode ir, pode ir, pode ir. Todavia. Eita, nós apagou. A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem tão pouco julgo a mim mesmo. Maravilha. Então Paulo ele está falando que o dispenseiro ele tem que ser fiel, ele tem que tem que ter um compromisso com aquilo que o seu senhor dá para ele. Então a gente tem um compromisso direto com Deus, com as bênçãos que Deus provém para cada um de nós. E o dispenseiro ele tem que ser prudente também. Lucas 12:42. Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Uau! Quem que são esses despenseiros aí? Deus é o Deus que ele tem todas as coisas nas suas mãos. E ele vai dar para cada um de nós para que a gente possa despensar. Eu não sei se. Acho que está claro para todo mundo, mas dispenseiros vem tipo de dispensa mesmo, sabe? Onde você guarda as reservas das suas comidas e aí você tira e faz as coisas que você precisa fazer. Enfim, dispenseiro, a ideia é essa. Então, Deus ele tem uma caixa aí, tem um armário de dons que ele distribui pra gente, de bênçãos que ele distribui pra gente, e a gente pega essas bênçãos e a gente usa em prol do reino de Deus, para alcançar mais pessoas, para evangelizar, para glorificar a Deus, tudo isso sempre para a glória de Deus. E um terceiro aspecto aqui de um serviço fiel é proclamação do mistério de Deus. Aqui tem uma frase do William Barclay que ele diz assim: o mistério é um segredo santo, oculto no passado, mas revelado no presente pelo Espírito Santo. Nenhuma novidade que ele fala, isso daí a gente encontra na Bíblia. Mas a gente viu lá em Efésios sobre o mistério de Deus. Alguém lembra que mistério é esse? Não é mistério, cara. Mistério. Alguém lembra? O mistério que estava oculto e foi revelado é que judeus e gentios seriam
seriam os dois que não se entendiam, que não combinavam, eles iriam compor um corpo, que é o corpo de Cristo. Mas além dessa revelação de mistério, a gente sabe que é, a gente sabe que esse mistério ele só acontece por causa do mistério. Então, Cristo, ele é esse mistério que ele foi revelado. Através da revelação de Cristo, nele, judeus e gentios foram unidos num só corpo, tá? Então, nós que temos um ministério, nosso serviço ele tem que ser fiel. Em todo tempo nós temos que proclamar o mistério de Deus, que Jesus Cristo é esse mistério que ele foi revelado e no corpo, no seu corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, independente de ser judeu, gentil, ser rico, pobre, ser, sei lá, pode ser a pessoa mais diferente do mundo, não tem isso diante de Deus, porque todas essas pessoas podem ser alcançadas por Deus para compor o seu corpo, que é a igreja. Então, Cristo como mistério de Deus, só para a gente fazer um en passant, era um mistério que ele estava oculto. No Antigo Testamento a gente vê aquilo que a gente vai chamar de sombra, tá? Se eu não me engano, em Hebreus fala um pouquinho sobre isso. E esse mistério ele ficou oculto para as pessoas no Antigo Testamento até a revelação de Jesus Cristo. E hoje, esse mistério, Jesus Cristo, ainda pode ser oculto para as pessoas que ainda não foram iluminadas pelo Espírito Santo. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, você pega um amigo, uma pessoa da escola, da faculdade, você fala de Jesus Cristo, você fala do reino, e parece que aquela pessoa não entra no coração dela, ela não aceita, ela não consegue entender. Para ela, Jesus Cristo ainda é um mistério oculto e só vai ser revelado se o Espírito Santo fizer a obra de iluminar o coração dela. Muitas vezes não é o nosso papel convencer ela, é o Espírito Santo que faz, que convence. Então, esse mistério é oculto, mas pode ser revelado. No Antigo Testamento era oculto, então a gente via, por exemplo, sacrifícios, a gente via as festas, a gente via, por exemplo, a serpente que foi levantada no deserto. Tudo isso daí era sombra daquilo que ia ser revelado em Jesus Cristo. E esse mistério, ele foi manifesto. Então, só aqueles que foram alcançados por Deus vão ter essa percepção clara de quem é Jesus e o que significa o sacrifício de Jesus. E lembra que a gente viu sobre a heresia de Colosso, onde tinha o gnosticismo? Então, eles traziam um mistério oculto que você ia conseguir a sua salvação através do acesso de um mistério oculto. Mas aqui Paulo está falando que não existe mistério oculto. Tudo que tinha que era oculto foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então tudo aquilo que é para sua salvação está revelado em Jesus Cristo. Não é fruto de sabedoria humana, mas é fruto da revelação de Deus a cada um de nós. E a coisa mais maravilhosa é que Jesus Cristo, esse mistério, ele habita nos nossos corações. Então, esse teólogo William Hendrickson, não sei falar o nome dele, ele diz: o mistério é Cristo em todas as suas gloriosas riquezas, realmente morando no coração e na vida dos gentios por meio do seu Espírito. E aí a gente vai ter a proclamação do mistério. Jesus Cristo ele deve ser anunciado a todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Para quê? Para a gente ter um pleno conhecimento dele. Conhecer a Cristo é o melhor antídoto contra todos os erros doutrinários que surgem no cristianismo. Qualquer heresia, a gente não precisa estudar todas as heresias, todas as outras religiões para saber o que está errado em concordância com a palavra de Deus. Mas a gente conhecendo Jesus Cristo, sabendo quem Jesus Cristo é, a gente sabe, a gente conhece o antídoto para todas as heresias e todas as linhas de religião que não condizem com aquilo que a gente acredita, com a fé que a gente professa, com o que a Bíblia está explicando para a gente. Então, por exemplo, nas últimas aulas, até quando o Renatinho falou até sobre, enfim, sobre gnosticismo, sobre essas heresias, ele combateu, fez apologética, combateu com a Bíblia, mas eu acredito que se a gente também conhece a Jesus Cristo, e isso a gente testificou até na aula, a gente sabendo quem Jesus Cristo é, a gente ficou, poxa, mas o pessoal lá é burro,
como é que eles tinham esse pensamento e tudo mais. Porque a gente conhece Jesus Cristo e a gente sabe aquilo que não é Jesus Cristo. Então, esse mistério, a gente vai ter o pleno conhecimento dele quando a gente conhecer Jesus Cristo. Ter um relacionamento com Jesus Cristo. Vamos correr aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, né? Vou passando. Se vocês quiserem me interromper, gente, qualquer momento pode ficar à vontade, tá? Agora a gente vai para o zelo pastoral, que é o terceira característica de um ministério saudável, do ministério de Paulo. Então, diz o seguinte em Colossenses 1, 28. Este Cristo nós anunciamos, advertimos a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita, desculpa, em Cristo. Então a gente tem aqui 3 atividades que Paulo fazia como apóstolo e pastor. Alguém quer adivinhar quais são essas 3 atividades? Enquanto eu tomo água. Anunciar, advertir e ensinar. Ponto para Tabata, isso aí. Foi a Isso aí Dani. mesmo. Olha, Estrelinha. Xerox Holmes. Anunciar a Cristo. Muito bem. Advertir a todo homem e ensinar em toda sabedoria. Enquanto eu vou falando aqui, gente, se cada um puder abrir numa passagem para a gente ir lendo aí quando der o sinal, aí a gente ganha um tempinho também, tá bom? Então, primeira atividade que Paulo fazia como apóstolo e pastor. Então, a gente está falando de um ministério de zelo pastoral. Daí vocês vão pensar, poxa, Rodrigo, mas eu tô na área do louvor. Eu preciso ter essa característica no meu ministério. É importantíssimo, gente. Cada um de nós. Embora Deus tenha separado alguns para serem pastores, todos nós, quando a gente serve ou quando a gente está numa comunidade, a gente também pastoreia uns aos outros. Claro que a maior responsabilidade está sobre uma pessoa que Deus designou para estar na liderança de uma igreja, de uma comunidade. Mas cada um de nós, a gente tem que também ter essas características nas nossas vidas. Se alguém almejar ser pastor algum dia, maravilhosa coisa é ser pastor. É muito bom, senão Paulo não ia dizer na Bíblia e não ia estar na Bíblia como palavra inspirada. É excelente, é algo maravilhoso. E na nossa caminhada a gente tem que ter essas 3 características. Anunciar a Cristo. Primeiramente, Paulo não anunciava a ele mesmo. Toda vez que Paulo pregava, ele pregava a Cristo. Só um grande parênteses aqui, nas igrejas neopentecostais a gente vê isso. A gente vê as igrejas neopentecostais, Mundial, Universal, aquela lá do cara que se veste com um saco de pano. A gente vê que o cara, ele se anuncia, ele anuncia, a igreja está associada a uma imagem do pastor, tá associada à imagem do que é pai apostólico, sei lá, as coisas que eles inventam. E isso está errado, tá? Então, Paulo, ele nunca anunciou ele mesmo como o grande apóstolo ali das igrejas que ele, enfim, que ele inaugurava. Ele se considerava o último, né? Tanto que ele fala assim, Apolo plantou, como que é? Eu plantei, Apolo regou, mas o Espírito Santo dá o crescimento, tanto que cada um de nós a gente não é nada, né? Cristo é tudo. Então, Paulo ele nunca anunciava ele mesmo. A vida dele era preciosa desde que ele anunciasse o evangelho e a graça de Deus. 2 Coríntios 4:5, quem achou? Eu posso ler. Eu achei, mas eu já li. Não, lê aí, Matheus. Lê de novo. Desligou o celular aqui, véi. Lê aí, Renatinho, lê aí. Beleza. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Isso aí. Então, Paulo não proclamava ele mesmo, mas proclamava a Cristo. Em Atos 20, 24, diz o quê? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso. Poxa, Paulo tá falando, minha vida
tanto faz minha vida, sabe? O que eu quero mesmo é anunciar a Cristo e anunciar a graça de Deus. Ele quer que ele seja, e a gente também, né? Que as nossas vidas não sejam nada, né? Que a gente realmente seja um servo inútil dentro da casa de Deus, no sentido do tipo, Deus não precisa de mim para completar a obra que ele quer fazer na igreja, mas que eu seja um dispenseiro fiel, que eu seja um servo fiel, que eu anuncie a Jesus Cristo, nunca anunciar a minha pessoa ou quem eu sou, mas que seja Cristo soberano acima de tudo. Segundo ponto da atividade que Paulo tinha como apóstolo e pastor, advertir a todo homem. Então, além de anunciar, é necessário advertir e admoestar muito sobre os riscos da vida cristã e as mentiras do inimigo de forma afetiva, como se fosse um pai ou como se fosse uma mãe. Então é dever nosso, tá no ministério. Ah, eu não sou pastor. Não tem problema se você não é pastor, mas se você está dentro de um ministério, você está vendo que alguma pessoa está errada, que alguma pessoa tá pecando, fala com ela, conversa com ela, expõe a Bíblia. Olha, a Bíblia está falando nessa passagem isso, isso, isso. Eu acho que a sua vida não está condizendo com isso que você está, com a sua conduta de vida. É importante, gente, a gente ter sempre alguém do nosso lado advertindo a gente. Muitas vezes a gente fica com receio, mas é muito importante quando alguém vem e fala assim, ó, a forma que você está conduzindo a sua vida está errada, a forma como que você está falando está errada, o seu modo de pensar está errado, porque isso daí é uma advertência que vai fazer com que a gente seja edificado. Então é muito importante sempre a gente estar expondo a palavra de Deus, advertindo e cuidando uns dos outros, não com orgulho, mas sempre de forma afetiva com amor. 1 Tessalonicenses 2,7. Quem achou? Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Isso aí. Paulo está falando assim, ó, eu sou apóstolo, eu podia exigir muitas coisas de vocês, mas muito pelo contrário, eu fui como um pai, eu fui como uma mãe para vocês, e que a gente possa ter esse mesmo zelo, esse mesmo carinho. Desculpa, nos dias de hoje, tá? Terceiro ponto aqui, ensinar em toda a sabedoria. Então, a palavra ensino é utilizada no sentido pastoral e ético, né? Além de advertir, é necessário ensinar as verdades positivas da palavra de Deus, né? Então, além de cuidar, é necessário também a gente ensinar, que é o que a gente faz aqui na EBD, é o que a gente faz nos cursos de ensino, a gente está sempre ensinando a palavra de Deus. E o objetivo final é apresentar a pessoa madura. Em algumas versões está perfeita, mas se não me engano na NVT traz madura a Cristo, que é aquilo que o Renatinho deu na aula dele, acho que era Efésios, se eu não me engano, que fala também sobre isso. Perfeição não é você ter zero de erro na sua vida, mas é você ter o caráter de Jesus Cristo no seu coração, uma pessoa madura, que ela amadureceu na fé, que ela não vai se deixar levar por ventre de doutrinas ou ideologias vãs ou filosofias vãs, tá? Então, o objetivo disso tudo, de um cuidado pastoral, de um zelo pastoral, é que a pessoa, que o pastor ou o líder ou qualquer pessoa apresente a pessoa madura, perfeita a Cristo. Esse é o papel dos nossos pastores, dos nossos líderes. Quando cada um deles vem, muitas vezes dá um puxão de orelha, muitas vezes vem ensinar alguma coisa, o que eles querem, no fundo, é que a gente cresça na fé, que a gente se torne maduro na fé, para quando eles chegarem lá na glória, a gente seja essa coroa deles como cristãos maduros, como cristãos perfeitos, tá? E aqui a gente finaliza falando sobre a quarta característica desse intenso, desse ministério de Paulo, que é o intenso trabalho e a oração. Vou começar aqui por Colossenses 1:28, depois a gente segue no capítulo 2, tá? Então, é para esse fim que eu me empenho esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Aqui a gente vê Paulo falando sobre um esforço que vai muito além, né? Não é um simples... Quando a gente fala esforço, a própria palavra já diz, é algo que excede. Então, o esforço além é até um pleonasmo, mas além de sofrer e desempenhar o seu papel de despenseiro de pregar o mistério de Deus, Paulo ele também trabalha, com muito afinco, realmente se doando
ao serviço, ao ministério dele, né? Essa é uma característica muito importante, né? Muitas vezes a gente faz corpo mole, muitas vezes a gente tem que fazer uma visita lá, não vou, não quero. E não é um exemplo que a gente deve seguir. A gente deve realmente se gastar, porque a gente sabe que essa vida ela é preciosa para Deus. A gente sabe que o nosso irmão ele é precioso para Deus. Essa pessoa ela foi chamada por Deus. Ela tem um valor para Deus, né? É a dracma que foi encontrada. Então, essa pessoa ela realmente é uma vida, né? O sacrifício de Jesus Cristo foi por ela. Então, a gente tem que zelar por se esforçar para manter essa pessoa, como a gente já viu, madura. Essa pessoa ela tem algumas necessidades, a gente tem que trabalhar na vida dessa pessoa. Esse esforço não é realizado na carne, mas na energia e na força do Espírito Santo, né? Vai muito além das nossas capacidades, né? É algo que é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, é algo que a gente trabalha aí em concordância com o Espírito Santo de Deus. Novamente, a gente vai ver a oração como ferramenta de trabalho no ministério de Paulo. E aqui tem essa frase do Russell Shedd, que é topzera, gente. Dá uma lida aí. A semelhança do conflito de Jesus no Getsemane, o apóstolo se empenhou na batalha pela salvação das almas que Cristo comprara com seu precioso sangue. Essa luta de joelhos na prisão de Roma vencia as forças satânicas que avançavam contra os mal protegidos cristãos da Ásia. A gente pensa, Paulo estava preso, mas só porque ele estava preso não quer dizer que ele estava inoperante. Ele estava escrevendo cartas com doutrina para firmar a galera na fé, e Paulo ele se esforçava em oração. Então, novamente, a gente vê aqui a oração como uma ferramenta importantíssima no ministério. Cada ministério que a gente faz parte, a gente precisa orar. Não é simplesmente clichê, mas a gente precisa se esforçar na oração, porque é através da oração que quando a gente se coloca numa posição de intercessão, que a gente está lutando com armas espirituais. A gente até viu em Efésios sobre batalha espiritual. Então a nossa luta é contra as potestades. Então, quando a gente prega o evangelho, Satanás vem e vai semear uma mentira. Então a gente precisa orar e atuar para que essa pessoa ela permaneça na fé. Então a oração, eu creio que é a base. Tudo que a gente faz de esforço nos nossos ministérios vai ser em vão se a gente não tiver orando por este ministério. Quando a gente ora, a gente clama a Deus, Deus age ali através das nossas orações. Então, é um ponto extremamente importante. E eu vou correr aqui porque eu já vi que deu tempo aqui da aula. Vamos voar. Colossenses 2, 1, 3. Quero que saibam quão grande luta tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então aqui a gente vê Paulo falando sobre um encorajamento espiritual. Aqui, gente, eu acho que eu errei um item ali, mas tudo bem, do título. Depois a gente corrige. Encorajamento espiritual. Então, corações desanimados vão gerar um pessimismo na igreja. Então, aqui eu até peguei do livro, a depressão espiritual é um campo fértil para o inimigo semear o joio doutrinário. O abatimento de alma produz esfriamento da fé e do amor entre os cristãos. Então, Paulo, ele está sempre encorajando, né? Ele fala que faça isso para que o coração deles seja consolados. Em algumas versões está encorajados. Então é importante a gente trabalhar também no encorajamento espiritual. Às vezes a pessoa está desanimada, chegar na pessoa, conversar com a pessoa. Quando a pessoa está desanimada, quando ela está descontente com a igreja, isso vai gerar um campo muito fértil para que o inimigo atue. Então, aí que começa a gerar fofocas, intrigas, dissensões dentro da igreja, porque a pessoa ela se desanimou espiritualmente falando. E esse coração desanimado, ele impacta num grupo, ele vai impactar no ministério que você faz parte. Então, Paulo fala também sobre um intenso amor fraternal. O amor vai combater tudo isso. Então, o amor é o oxigênio da igreja. Uma igreja sem amor, ela vai entrar em colapso.
vai ser que nem os pessoal de Coríntios. Tinham todos os dons, mas não tinham o amor. A igreja deles, aparentemente, muito boa espiritualmente, tinha reteté, caía fogo do céu, a galera falava em línguas, profetizava, o outro interpretava, caiu um cara, tinha um cara doente, a pessoa punha a mão, era curada, entrava uma pessoa, a pessoa sabia se o espírito lá era de Deus, se não era de Deus, tinha muita coisa, mas não tinha amor. A galera ia cear, não conseguia cear junto. Então, sem amor, a igreja entra em colapso, a desunião, os irmãos se olham como rivais, o nome de Cristo é desonrado. Aqui eu trouxe até uma frase do Rodrigo Bibo, que é um podcaster que eu gosto muito, gosto bastante dele. Recomendo para quem quer aprender mais de teologia, mais de Bíblia. E ele diz o seguinte no podcast que eu ouvi: conhecemos muito bem o que diz João 3,16, mas nunca nos lembramos de 1 João 3,16. Todo mundo sabe o que está em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. Isso aí. Isso aí a gente sabe de cor e salteado. E 1 João 3,16. Quem achou, pode ler. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. Pois é um tapa na cara. A gente sabe muito bem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente nunca lembra que a gente tem que seguir o mesmo exemplo de Cristo, dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Isso fala sobre um intenso amor fraternal, tá? Então é preciso amor, é preciso a gente amar. E se a gente não consegue amar o nosso próximo, aí a gente tem que se arrepender. A gente precisa botar o joelho no chão e clamar a Deus para que esse amor seja gerado nos nossos corações. Que a gente não se contente e não ter a capacidade de amar, mas que a gente realmente entenda que a gente precisa disso e que isso venha de Deus, porque se não vier de Deus, a gente mesmo não vai conseguir amar por força própria, que a gente encontre em Jesus Cristo esse fruto do amor, né? O amor é o fruto do Espírito Santo, então que o Espírito Santo possa gerar isso nas nossas vidas. E um forte entendimento espiritual. A igreja ela precisa de discernimento espiritual para que ela não seja vulnerável a falsos mestres. Então ela deve estar convicta e compreender quem Jesus Cristo é, entender a verdade de Deus, entender tudo aquilo que a gente já vem falando muito, né? Quem nós somos em Cristo, quem Cristo é, o que Cristo fez por nós, e entender essa riqueza da sabedoria que está em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não quer dizer que a gente não tem acesso, mas quer dizer que a gente precisa ir até Jesus Cristo para que ele revele esses tesouros que são tesouros de sabedoria e de conhecimento. Mas só recapitulando, um ministério saudável, um ministério que a gente precisa ter nas nossas vidas. Alegre sofrimento, se alegrar em sofrimentos, porque a gente sabe que o nosso alvo é Cristo, que a gente faz para Cristo, um serviço fiel, sermos bons dispenseiros. A gente tem que ter um zelo pastoral dentro do nosso ministério, ajudando, intercedendo, cuidando e ensinando. E a gente também tem que ter um ministério de intenso trabalho, trabalhar com vontade, trabalhar com afinco e sempre oração, muita oração. A base do ministério de Paulo era oração.